Lean. Muito se fala sobre o Lean, mas ninguém entende muito bem como funciona. Isso porque existem outras práticas no mercado que acabaram incorporando o próprio Lean para poder executar os seus processos. Por isso, existe uma certa confusão do que é Lean e do que não é Lean. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar um pouquinho melhor. Eu sou o David Ribeiro e você está no Instituto Agilizar. Lean é uma palavra que a gente escuta muito por aí no mercado, mas efetivamente muita gente não sabe o que é. Mas o Lean é muito importante, ele traz conceitos muito importantes e principalmente a agilidade, ele fez com que os conceitos do Lean eles fossem reescritos ou enfim, mas uma boa parte de toda a essência da agilidade está aqui dentro do próprio Lean. Vamos falar sobre eles. O primeiro princípio do Lean seria a identificação do valor. A identificação do valor, efetivamente, ela ocorre quando a gente estuda aquilo que os nossos clientes eles precisam, tá? Então, tudo corre em cima dessa questão. E aí faz com que, imagine só, quando a gente trabalha em cima de entregas para gerar valor para o nosso cliente, a gente está colocando o nosso cliente no centro. Isso é uma coisa que todas as empresas hoje em dia estão falando, mas efetivamente elas não sabem muito como fazer. Então, a ideia efetivamente é a gente trabalhar em cima de soluções voltadas para os nossos clientes. Significa dizer que existe uma mudança de mentalidade aí, porque antes a gente trabalhava em empresas onde a gente atendia requisitos ou solicitações dos nossos chefes, atendia as solicitações dos nossos diretores, dos nossos coordenadores, enfim. Mas efetivamente o Lean, ele faz com que a gente pense não para atender ou agradar o nosso chefe, e sim para agradar o nosso cliente. A ideia é que a gente olhe e foque no nosso cliente final. Então, isso sim é a gente colocar o cliente no centro e efetivamente agora a gente vai começar a pensar em como a gente pode gerar mais valor para o nosso cliente final. O segundo princípio do Lean seria a gente identificar ali o fluxo de valor. Então, efetivamente, por onde que passa, quais são as etapas necessárias para poder executar o fluxo de valor de um cliente nosso. Esse segundo princípio do Lean, ele faz com que você identifique qual é o fluxo de valor que existe dentro da empresa, para que depois, posteriormente, a gente possa até rediscutir e tudo mais. Mas o primeiro passo é identificar qual que é o fluxo de valor, quais as etapas que são executadas para poder chegar na entrega final do valor para o nosso cliente final. O terceiro princípio do Lean seria criar um fluxo de trabalho contínuo, ou seja, efetivamente a gente tem que fazer com que as etapas de execução de um processo, elas comecem a se conversar. Significa o quê? Que não adianta uma área ou uma etapa começar a entregar muita coisa muito rápido, enquanto que a outra fica engargalando ali dentro do processo porque existem poucas pessoas, porque efetivamente a qualidade da etapa anterior que está sendo entregue não está atendendo aquilo que é necessário e por aí vai. Então a ideia é fazer com que todas as etapas acabem sendo executadas numa velocidade contínua e sem ninguém ficar sobrecarregado ou desgastado todo esse processo. E aí, quando chegar na etapa final ali, ser muito mais fácil, muito mais rápido e a qualidade ser totalmente garantida ali em cima de todas essas etapas ali daquele processo que a gente precisa ser entregue. Outra questão seria desenvolver um sistema de produção puxada dentro do Lean. O Lean ele prega que eu tenho primeiro a demanda lá no final para poder fazer com que todo o resto da cadeia seja ativada para poder sair puxando e demandando aquela atividade. Porque se efetivamente eu começar a trabalhar aqui uma produção de alguma peça aqui, que depois no final ela vai sobrar aqui, isso necessariamente significa prejuízo, significa ineficiência da empresa. Então qual que é o ponto do Lean? Ele faz com que todo o trabalho seja feito baseado na solicitação ou na demanda que existe no mercado. Então, efetivamente, eu começo a verificar todas as questões de o que é que eu posso entregar para o cliente mais rápido, o que é que eu posso entregar efetivamente e como eu posso entregar. Então, imagina que eu, por exemplo, eu tenho uma entrega de um carro lá no final do meu processo e aqui no início eu tenha, por exemplo, a fabricação de um disco de freio. Se eu começar a fabricar muitos discos de freio aqui, porque eu tenho
um número X de funcionários a mais que está entregando de forma eficiente e tudo mais. Só que aqui na montagem, por exemplo, do disco de freio no carro, efetivamente, eu não consigo fazer essa montagem de uma forma que acompanhe ali a solicitação e tudo mais. Aqui vai começar a gerar muitos discos de freios que efetivamente, se algum dia eu parar de fabricar um certo carro que utiliza aquele disco de freio, esses discos de freio sobressalentes vão acabar indo para o ferro velho, por aí vai. Então, qual que é o ponto aqui? A gente vai começar a trabalhar em demandas puxadas. Não só em demandas puxadas, como efetivamente a gente vai começar a observar todo o final da cadeia primeiro, para poder trabalhar em cima da evolução das próximas, tá? Significa dizer que, então eu vou começar a trabalhar aqui e aí esse cara vai começar a esperar a etapa anterior? Não. Efetivamente, quando eu tenho a solicitação aqui, eu ativo toda a minha cadeia aqui e eu acabo trabalhando em cima dessa solicitação para poder atender toda essa demanda e fazer essa entrega um pouco mais num tempo rápido e também para evitar desperdício dentro do meu processo de fabricação, tá? Então esse seria o sistema de produção puxado, efetivamente. O outro princípio bem importante do Lean seria facilitar a melhoria contínua. Então, em cada uma dessas etapas aqui que eu estou trabalhando em cima, eu tenho que estimular para que as pessoas que fazem parte daqueles processos, elas falem um pouquinho mais de como que a gente pode melhorar aquelas etapas. Porque o que acontece? Muitas das vezes, as soluções vêm de cima para baixo, mas a solução real, a solução que realmente vai aumentar a qualidade da entrega e tudo mais da minha empresa, ela está dentro da minha parte ali que faz efetivamente estar no dia a dia da fabricação do meu software, do meu hardware e tudo mais. Então, efetivamente, ali que deveria estar a solução de cada uma das etapas. E a gestão, muitas das vezes, ele tem uma visão geral, ele deveria passar essa visão geral para todas as etapas da empresa, mas efetivamente, muitas das soluções da empresa, elas estão efetivamente ali durante o processo de fabricação de cada uma dessas etapas. Então, as empresas precisam estimular que essas etapas sejam revistas, melhoradas e rediscutidas, inclusive junto com as pessoas que estão desenvolvendo cada uma dessas etapas. E nada impede para que pessoas que trabalham numa etapa ajudem a outra equipe para poder melhorar e tudo mais, para poder a gente destravar toda a cadeia. Bom, esses são os princípios do Lean. Eu falei um pouco com conceitos parecidos aqui sobre isso lá no vídeo do Kanban. Então vocês vão entender que o Kanban pegou emprestado muito desses conceitos do Lean. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, curtam, se inscrevam no nosso canal. Eu sou o David Ribeiro, você está no Instituto Agilizar e vamos para cima. Até mais. Tchau!